Estamos de volta. Confira com Thales Mendes as principais notícias de segurança pública do norte de Minas. No bairro Conferência Cristo Rei, em Montes Claros, 2 homens de 16 e 49 anos foram detidos por tráfico de drogas. Os militares faziam patrulhamento pelo local quando flagraram algumas pessoas vendendo drogas. Ao notar que iria ser abordado, o homem arremessou a bolsa no telhado. Foram apreendidos vários sacos plásticos contendo 40 pinos de cocaína, 114 buchas de maconha, 252 pedras de crack e R$ 97 em dinheiro. Com o adolescente, os policiais encontraram R$ 250. No bairro Santo Antônio também houve prisão por tráfico de drogas. Um homem de 35 anos foi detido após jogar uma lata contendo 75 pedras de crack em cima do telhado de uma casa na Rua 19. Foram apreendidos ainda 3 celulares que estavam com ele. Os envolvidos nas 2 ocorrências foram encaminhados para a delegacia, junto com os materiais apreendidos. Em Ibiaí, uma casa ficou destruída após ser atingida por um incêndio. Um homem de 53 anos mora sozinho no imóvel, que fica no bairro Alto São João. Ele não estava no local no momento em que as chamas começaram. O fogo foi controlado com a ajuda de vizinhos e de um caminhão-pipa da prefeitura. A perícia da Polícia Civil em Montes Claros foi chamada, mas não compareceu. E a cena dos fatos havia sido alterada pelas pessoas que ajudaram a combater o fogo, já que não há indícios de crime, e a cena dos fatos havia sido alterada pelas pessoas que ajudaram a combater o fogo. O sargento afirma que foram tiradas fotos que serão anexadas à ocorrência, e representantes da prefeitura acompanham a situação do morador. Em Mato Verde, uma prova encontrada dentro de um caderno ajudou a polícia militar a localizar os criminosos, que agrediram e roubaram R$ 8.000 de uma família. O roubo aconteceu no dia 30 de setembro. No dia do assalto, os indivíduos se passaram por estudantes e ficaram sentados na porta da casa das vítimas com um caderno. Após o roubo, eles fugiram, deixando o caderno para trás. E dentro do caderno havia uma prova escolar. Por meio da prova, os policiais identificaram um aluno e a escola onde ele estudava. O estudante disse que havia emprestado o caderno para um homem, que foi preso e forneceu informações sobre os outros envolvidos no assalto. Eles foram localizados acampados às margens da Cachoeira Maria Rosa e confessaram o crime. Com os 3 detidos, os militares encontraram R$ 800, um tablete, buchas de maconha, uma arma e algumas munições. O celular de uma das vítimas também foi encontrado com o trio. 2 homens foram presos nesta terça-feira sob a acusação de autoria do homicídio ocorrido no dia anterior, na zona rural de Jaíba. Alan Vinícius Soares Ferreira, de 18 anos, foi morto ao ser atingido por um tiro no peito. O crime aconteceu na comunidade NS2 em Jaíba. Nessa mesma comunidade, a polícia militar localizou e prendeu os suspeitos em uma mata, com os quais foram encontrados 2 revólveres calibre 32, 10 cartuchos, sendo 3 intactos, e drogas, sendo 2 pinos de cocaína, 7 tabletes e 5 buchas de maconha. E vamos ver agora com Amanda Sampaio a previsão do tempo para toda a região sudeste. Nas últimas 24 horas, choveu muito em várias áreas do leste do estado de São Paulo. Só para a gente ter uma ideia, entre 10 horas da manhã da última segunda-feira e 10 horas da manhã desta terça-feira, Ubatuba chegou a 40,7 milímetros de chuva e em Cubatão, o Cemadem registrou 28,5 milímetros de chuva. Ao longo desta quarta-feira, uma mudança na direção dos ventos e os ventos quentes e úmidos que sopram da região norte do país ainda vão estimular a formação de nuvens bastante carregadas sobre o sudeste. A chuva mais intensa deve ficar concentrada principalmente durante a madrugada e pela manhã, desde a região da Grande São Paulo, litoral sul paulista, Vale do Paraíba Paulista e Fluminense, extremo sul do estado de Minas Gerais e desde a região do Grande Rio até áreas próximas a Cabo Frio. Ao longo do dia, a chuva deve ir perdendo intensidade nesses locais, mas a sensação vai ser de frio o dia todo, então é bom separar um casaquinho se você está nesses locais. A chuva também acontece a qualquer hora na região de Franca, também em áreas do Triângulo Mineiro, sul de Minas Gerais e em várias áreas do interior fluminense e tem risco para chuva forte nesses locais. Aumentam consideravelmente as condições para chuva a partir da tarde, desde a região de Belo Horizonte, sul do estado do Espírito Santo, algumas áreas do oeste mineiro
e em outras áreas do interior paulista, como a região de São José do Rio Preto, que tem risco para chuva forte. Por outro lado, uma massa de ar seco começa a predominar desde a região de Presidente Prudente até áreas próximas a Bauru e Marília. Em Sorocaba, o sol aparece entre muitas nuvens e não há chance de chover. Em áreas do Vale do Ribeira Paulista, inclusive na região de Registro, ainda muita nebulosidade e pode garoar várias vezes. Na região de Vitória, nas outras áreas do norte do estado de Minas Gerais, dia de sol forte sem condições para chuva, mas ainda pode chover de forma passageira apenas na região de São Mateus, no extremo norte do estado do Espírito Santo. Mínima prevista em São Paulo nesta quarta-feira de 16 graus, 22 graus de máxima. Em Vitória, mínima de 22, máxima de 31 graus. Em Montes Claros, nesta quarta-feira, a temperatura neste momento é de 30 graus e deve variar entre 21 e 35 graus. O dia será de sol com algumas nuvens e sem probabilidade de chuva. O Jornal Gazeta Norte Mineira volta em instantes.